Oronasal, novos modelos de interfaces nasais, outros, oronasal. Essas interfaces são moldadas, muito interessantes também, não tem no Brasil. Essa é uma interface total, chamada de Total Face. No acompanhamento evolutivo desses pacientes, finalmente, nós vamos acompanhar com alguns parâmetros importantes. A espirometria, onde eu tenho que medir a capacidade vital forçada, que é o volume de ar que é expirado após uma inspiração profunda. É interessante medirem na posição supina e na posição deitada, porque uma diferença é uma tradução de fraqueza diafragmática. Uma diferença de 15% já pode ser significante. E o volume expiratório forçado de primeiro segundo. O outro parâmetro seria a análise de padrão respiratório. Eu comentei há pouco da respiração paradoxal dos lactentes. Nós podemos ver também o uso da musculatura acessória. A capnografia é um outro parâmetro, principalmente se ela for medida no período da manhã, que pode traduzir a hipoventilação noturna. A hipoventilação, ela começa normalmente no período da noite. E nesse período ela começa no sono REM. Ela se estende por todas as fases do sono no segundo momento e, finalmente, em fases mais adiantadas, ela acomete o período do dia também. O outro parâmetro que eu tenho que avaliar seria uma oximetria, no momento do exame e, eventualmente, a monitorização noturna, porque exatamente o nosso problema começa no período da noite. E quando que eu vou indicar a monitorização noturna? Quando eu sinto que tem alguma alteração, que pode estar próximo da indicação noturna de ventilação. Então, quando a capacidade vital supina ela é muito menor do que na posição sentada, quando o paciente precisa de 2 travesseiros para dormir melhor, ou quando a capacidade vital é menor de 40% do predito, uma capnografia maior de 44 milímetros de mercúrio, ou quando eu tenho uma saturação menor que 95% durante o dia. Outras medidas é a medida do pico de fluxo de tosse, através de um simples peak flow, pode ser feito, e do fluxo de tosse assistida, quando eu uso manobras que auxiliam, como stacking, prensa abdominal, prensa torácica, para essa medida. A medida do pico de fluxo de tosse, por implicar em fechamento da glote, dá uma boa ideia da função bulbar do paciente. A medida da capacidade de insuflação máxima também é muito importante. E se eu comparar com a capacidade vital forçada, eu também tenho uma ideia da função bulbar do paciente, porque envolve o fechamento da glote. Da mesma forma, a medida do volume após uma respiração máxima glossofaríngea. As medidas da pressão inspiratória e expiratória máximas, que são tradução direta da força muscular. E, em último e menos importante, a gasometria. Por que menos importante? Porque é um procedimento invasivo, doloroso, produz uma taquipneia pela dor e, em 30% dos casos, ela pode falsear o meu exame. Finalmente, a ventilação invasiva, feita através de traqueostomia, onde se cria um estoma para passagem de ar da traqueia para o meio externo. E se coloca um tubo metálico ou um tubo plástico. Ela tem uma indicação restrita àqueles pacientes com comprometimento importante da musculatura bulbar. Aqui uma gravura onde a gente mostra essa traqueostomia. Finalmente, se nós investirmos nesses pacientes através de ventilação, nós podemos ver que eles podem levar uma vida quase normal. Aqui nós temos um pescando, outra tomando sol com traqueostomia. E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, invistam, aprendam, olhem esses pacientes de uma forma diferente. As terapias estão aí, as possibilidades de tratamento efetivo estão muito próximas, com terapias gênicas. Então, a nossa obrigação é tratar efetivamente esses pacientes. Obrigada.